Bereshit no início, e o início é, podemos dizer sim, o mais importante, porque o início define o todo. Na tua vida, no início de um projeto, de um relacionamento, de um novo emprego, no início do estudo, define o início e a metade do todo, falava Platão, né? E realmente decide, se não, a metade na velocidade que hoje funcionam as energias, a matriz, o plasma, define mais do que a metade do todo do que você está encarando ou está fazendo, né? Então, o início é tão importante que estamos dedicando e dedicaremos mais tempo ainda. É fundamental entender os inícios, não só do mês, também do ano e também entender que não se repetem os inícios. Parece que os shiur, os ensinamentos, as aulas, as porções da Torá se repetem. De fato, en algunos lugares se repite. ¿Por qué? Porque se publica a essência daquela porção, daquele trecho, da historinha que está na Torá, e todo ano é a mesma coisa. E não funciona assim. Né? Essa é uma grande confusão. Por quê? Porque precisamos evoluir como humanidade. Se nós repetimos o mesmo durante 5.700, calendário hebraico agora está em 5.785, começamos agora 5.786 e estaremos repetindo 5.786 vezes a mesma coisa? Isso é de tolo, né? Não é de uma humanidade inteligente. E justamente essa consciência adquirimos nos últimos anos. Quando descobrimos, estamos repetindo a mesma coisa. Eu entendo que talvez nos primórdios, porque não tínhamos um livro impresso, tínhamos só um original escrito e não tinha uma reprodução, então tinha que confiar no que falava a tradição oral, apenas aquele, depois mais para frente foi aquele rabino da cidade, daquele povo, então tudo bem, ele podia repetir ou até inventar coisas, né? E não era questionado, né? Se fazia aquilo, mas depois que começamos a ter uma cópia, e agora que começamos a ter uma cópia, não só uma cópia mal traduzida, sino acesso às escrituras originais, não podemos estar repetindo, porque as escrituras originais não são para repetir, são para entender a cada ano com mais profundidade. E isto é uma chave mestre. Se eu não entendo um pouco mais do que entendia no ano passado, eu não estou evoluindo espiritualmente. Muitas vezes dizem, não, o ano passado não entendi, esse ano eu entendo. Sim, mas esse ano estamos com uma evolução. Uma evolução é o que causa depois uma revolução, né? Interna, não externa. As pessoas não conseguem fazer revoluções internas, então buscam revoluções externas para mudar o mundo. Claro que não vai mudar nada se não existe uma evolução e uma revolução interna. E essa revolução interna é a evolução de nosso entendimento, ano tras ano tras ano. Então, aqui nunca vão ouvir a mesma coisa um ano e outro ano. Nos apoiaremos em alguma coisa que já vimos para evoluir, para ir mais além. Por isso, o que eu quero e desejo de todo o coração é que vocês sejam partes ativas nessa evolução. E não só, escutei e entendi ou não entendi. Não, escutei e a partir do que escutei, fiz uma evolução. Entendi algo maior que isso. Estou aplicando na minha vida. E se você está aplicando algo na tua vida ou entendendo em função de exemplos que acontecem na tua vida, então você já está fazendo uma evolução. Porque a única história, essa história da tua vida não se repete, apesar de que já está escrita na Torá. Como assim? Sim, na Torá está todo, passado, presente e futuro. Bom, mas teria que ler toda a Torá e decodificarla? Não. Nós temos grandes cabalistas, como por exemplo o Gaón de Vilna. Gaón significa gênio, o gênio de Vilna. Vilna é a cidade onde ele viveu a maior parte da vida, na Lituânia,
mas ele nasceu na Bielorrússia. É um cabalista dos anos 1700. E o Gaon de Vilna afirmava que toda a humanidade e a história da humanidade, passado, presente e futuro, está no primeiro livro da Torá. Ou seja, como se chama o primeiro livro? Bereshit. Así como a primeira palavra. ¿M? É o Gênesis, é o início de todo. ¿Cómo puede ser que no primeiro libro? ¿Para qué que está nosotros então? Como si fosse esse primeiro livro na raiz. Os outros são o tronco, os galhos, né? As ramificações. Mas se eu entendo a raiz, na raiz tem que estar todo o DNA da árvore. Sim. E antes da raiz? Antes da raiz tinha um pequeno broto, que podemos chamar neste caso de primeira parte daquele primeiro livro. Podríamos chamar de versículo. Versículo, Génesis 1:1. Semana pasada vimos 28 letras, 7 palabras. Então esse seria o pequeno broto. Sim. E o Gaon de Vilna afirmava que lá estava toda a história da humanidade. Interessante, né? E antes desse pequeno broto, bom, temos uma semente. Essa semente pode estar fora da terra, mas mesmo fora da terra, ela contém todo o DNA. Que sí, tem que conter toda a informação da árvore, não concordam? E, aliás, da floresta, porque se a floresta está conformada pelo mesmo tipo de árvore, na semente tem as principais características daquela espécie. Bom, este Tao de Gaón de Vilna também afirmava isso, que na primeira palavra, na semente, está toda a história da humanidade, codificada. Esto es lo que falamos algunas veces, de cuánto que nos podríamos conversar acerca de la primera palabra. Y a primera letra, primera letra es el DNA, es el primero gene. Y lá tem que estar, lá está todo. También. Mas este Gaón de Vilna, este genio de Vilna, eh, ele descobre, encontra os 613 preceitos, que chamamos de mandamentos, mitzvot, os preceitos, dentro dessa primeira palavra. Hoje talvez mostramos um ou dois, né? Para entender qual que é o mecanismo que ele usava para isto. Já para encontrar um preceito, através de iniciais, de gematrias, de comparações, leva alguns dias ou algum tempo se você não conhece o mecanismo. Imagina para encontrar 613. Então estamos falando de pessoas que passaram a vida toda tentando decodificar uma palavra o un versículo, y encontraron tanto y tanto en esa palabra, en ese versículo, en ese primer libro, que tal vez no se dedicaron tanto a los otros, ¿no? Até porque abrían los otros y encontraban que era la misma cosa. ¿Cómo la misma cosa? Sí, la misma cosa repetida en otra escala. Un fractal es eso, una parte de algo repetido en una escala menor. Entonces, nesse livro de Bereshit, e nesse primeiro livro, nessa primeira porção, nesse primeiro versículo, nessa primeira palavra e nessa primeira letra, temos um fractal que, se o extendemos, vamos ver isso mesmo, provavelmente com outras formas, mas o mesmo código repetido em diferentes lugares. Assim como temos, por exemplo, o mesmo proporção áurea repetida na orelha humana, na caparaça da tartaruga, no golfinho, nas folhas da árvore, a mesma proporção. Ele via, conseguia enxergar essa mesma proporção em tudo. E por quê? Uma das atributos ou uma das coisas mais importantes que ele aplicava era seu tempo. Porque o tempo, a partir da criação do Bereshit, antes não, começa, se inicia o tempo. Por isso falamos, ano 5786 que começou agora em Rosh Hashanah. Ano 2025 que começou 1º de janeiro. É tempo. E antes, não existia nada. Por que falamos de 5.000 anos ou de 2025 anos?
Sí, antes existía, mas esa cronología, ese tempo desde un momento determinado, es una característica de este mundo físico. Después vamos a ver qué existía antes, si no existía. Vamos a supor que a humanidade e o mundo tenha começado lá 5.000, quando são estes relatos da Bíblia, né? Bom, mesmo assim começa um período de tempo. E o que o Gaon de Vilna fazia com o tempo? Bom, aproveitava. Senão não podia ter estudado todo isso tão minuciosamente e com lupa e não era possível. Tanto aproveitava por várias razões. A primeira é porque entendía que era valioso y era o único bien de ese mundo físico, o tempo, que a alma usaría para evoluir. Él elevaba un registro do tempo que perdía diariamente, no estudando Torá o no se dedicando a evolución de alma, ¿no? En otras palabras. Y cuando llegaba una data determinada, en este caso generalmente era Yom Kippur, él analizaba ese registro y generalmente perdía unas 2 horas por año. 2 horas por ano. ¿Cuánto queda eso por día? Nada, no sé, no fiz o cálculo, mas alguns segundos. Que acontecia inmediatamente depois? Ele chorava. Ele ficava tão angustiado por essas 2 horas que tinha perdido que chorava copiosamente. No poderíamos imaginar algo así hoy, con la cantidad de horas y de semanas que muchas veces perdemos en cosas que acreditamos que son importantes. Y ni es muchas veces por una responsabilidad directa de conciencia directa. Es porque esa sociedad en que vivimos nos lleva a acreditar que todo lo que hacemos es súper importante. Mesmo que sea ir corriendo en un banco. Mas eso acrescenta algo. No para qué estamos aquí, no sé, usted saberá. Mas precisamos hacer esa pregunta. Eso que estoy haciendo, ¿cuánto acrescenta na minha missão de vida, no que eu vim fazer aqui, no que eu amo fazer, no que realmente me transborda, o que poderia mudar minha vida? E vamos além ainda, o que poderia mudar o mundo. Estamos em um momento da criação onde, vamos a entender daqui a pouco, se não mudamos, sim, desaparecemos. Desaparecer é não tomar consciência, isso é desaparecer. Eu veo muitas pessoas que andam pela rua e não estão presentes. Estão com a cabeça em outro lugar, estão com a cabeça no futuro, no passado. Não estão, desapareceram. Nós não queremos desaparecer dessa forma. Esa es la peor forma de desaparecer, ¿no? Bueno, esta humanidad se corrige o desaparece. Entonces, ese aproveitamento do tempo implica também não deixar fisuras, brechas. E eu falei por vários motivos. Bom, um dos motivos é esse. Eu não posso cumprir minha missão de vida se eu não aproveito o tempo, até a última consequência. Mas também porque está escrito que as forças do mal, as forças negativas, vamos chamar, se filtram nas rachaduras. Por isso, um dos costumes de a porção que vem antes de Bereshit vai até metade do Shabbat, ou metade desse shiur, e depois começa a Bereshit, sem deixar brecha. Não é que termina uma porção, geralmente acontece com todas as porções, se você vai na escrita original, né, onde não tem espaço, grandes espaços, na Torá. O que isso quer dizer? Que a brecha, pela brecha se filtra a negatividade. Então, quantos espaços que nós deixamos na nossa vida por onde pode se filtrar a negatividade, além de ser um tempo perdido? Então, uma das coisas que ele cuidava bastante e pela qual também chorava era por ter deixado brechas sem perceber. Uma rachadura, uma brecha. Quando você, por exemplo, diz, vou pegar umas férias. Quem que pega umas férias? A alma não precisa de férias. Se realmente está fazendo um trabalho equilibrado. Uhum. É o corpo que, se você deixa, vai te pedir férias 10 vezes por ano, né? Mas, tudo bem, vamos supor que férias seja ir de viagem. Mas deixamos a alma em algum lugar? Não. Por que sair de viagem, por exemplo, ou ir de férias,
o está en algún lugar, significa estar ausente, que es lo que hablábamos antes. Que también la tradición oral sería estar muerto. Muerto y vivo está relacionado con eso. Un estado de conciencia vivo, un estado presente. Un estado de conciencia muerto, un estado ausente. ¿Cuánto tiempo de meu día eu paso muerto y cuánto eu paso vivo? Segundo o Ari Kadosh, mesmo tempo que no estamos durmiendo, nós podemos estar vivos. Podemos ter sonhos conscientes. Se nós entramos nesse estado nos sonhos. Mas tudo bem, esse é outro assunto. O principal que eu queria deixar aqui para vocês como ensinamento é esse, né? Pensar em quantas brechas que nós deixamos no que fazemos no dia a dia, entre um projeto e outro. Aí eu terminei, agora vou descansar e vou começar outra coisa. Veja se isso contribui para teu objetivo. Ou replantear ou repensar o que é descanso. ¿Por quê? Porque a pessoa que está dedicada ao que ama fazer está descansando o dia todo, se for fisicamente, porque não se estressa. Não sei se algum de vocês sabe ou imagina o que é o estresse, né? Estresse, estressar. Um material, quando se estressa, é que está sob pressão. No ser humano é a mesma coisa, né? Talvez os psicólogos tenham outra definição. Estou falando de uma definição cabalística. Você se estressa quando no ser humano, o estresse acontece quando a luz tenta passar, tenta atravessar e a vasilha não lhe corresponde. Não há vasilha para essa luz. Não há recipiente para conter tanta luz. Então, o que acontece? Estresse. O que acontece quando um material, um plástico se estressa? Se dilata, se estressa. Porque tem carga acima do que suporta. Bom, se eu tenho uma carga de luz, não estou falando de uma carga de trabalho, de luz, acima do que eu posso suportar. Não me preparei para essa carga de luz. Ou estou buscando alta vibração, mas não estou pronto para isso. Acaba vindo estresse. E naturalmente o processo da criação é luz injetada num recipiente. Tanto a nível da luz infinita, que se injeta num recipiente também infinito, mas esse recipiente infinito em algum momento queria dar também, porque sentiu o prazer da luz, a luz só dá, né? Não recebe. Sentiu esse prazer da luz em poder dar para alguém algo, mas não conseguia, porque tem uma luz infinita. Imagina nos primórdios da criação, princípio. Uma luz infinita e um recipiente infinito. Esse recipiente ia se encher de luz, e quando que ia dar? Para quem que ia dar? Ese recipiente se llama Adán Kadmon, que es lo que se dice o hombre primordial. Na verdade é o recipiente primordial, que tem todas as características de nosso mundo físico e de nosso corpo físico também. Então, a partir de aí que se cria um recipiente menor. Então, já estão imaginando? Luz que dá, recipiente que recebe, um recipiente menor. Como se chama esse recipiente menor? Esse mundo físico. ¿Por qué se creó recipiente menor? Para que puedan convivir luz y falta de luz, bien y mal, un receptor y un dador, un recipiente y una luz en nuestro nivel. Eso todo lo conocemos, lo que llamamos bien y mal. Mas cuando comienza a entrar a luz, o mal sale. Mas ahí que está. Entonces somos una parte luz y una parte recipiente. Bom, fomos criados para nos reconectar a la luz nuevamente. ¿Por qué? Porque lo pedimos como recipiente. Pedimos poder dar. Vocês viram quando tem um copo de café ou de leite, vamos dizer de leite? Agora eu fiz uma imagem aqui que eu vou compartilhar com vocês, onde eu coloquei uma lata de tinta. Imagina uma lata de tinta e que você já pintou tua casa e você usou toda essa tinta. O que fica no fundo? Restos de tinta, que você é difícil tirar, né? Então, o recipiente está sentindo o que é luz, porque essa tinta é a luz. Está copiando as características, o formato, a temperatura dessa luz que tinha dentro. Depois que você bebe um café,
O copo fica como a temperatura, não é? Quer dizer, como chamamos a isso? Fica como a característica do conteúdo. E nós também. Quer dizer, nossa característica essencial tem a lembrança do conteúdo, da luz plena. Porque a gente vem de um recipiente com luz plena. E o que que acontece? Voltando ao estresse. A luz quer dar, porque você quer receber, mas você não sabe dar. Isso acontece. Quem se estressa? As pessoas egoístas, as pessoas que só trabalham e não sabem para quê, as pessoas que não entendem como dar, ou que não sabem, ou que não aprenderam, ou que não encontram a forma, ou que são egoístas, ou que guardam tudo para elas, ou que aprenderam a calar, a guardar, muito mais do que necessitam. O que acontece com o que se guarda? Apodrece. Então, por um lado, tem algo que apodreceu, por outro lado, tem uma força desejando entrar, porque o único desejo da luz é entrar, dar, e você se resiste. Por X motivo. Por motivos próprios, conscientes, inconscientes, familiares, sociais, pela tua educação. Então, afinal, o que seria uma crença limitante? Uma crença que limita a entrada de luz. E se limito a entrada de luz, o que acontece? Fico estressado. E o que acontece depois do estresse? Vem as doenças. Por quê? Porque o recipiente se racha. Agora, eu entendendo isto, você entendendo isto, as coisas podem mudar completamente. Entendendo que muitas rachaduras as provocamos por deixar espaços entre as tarefas, entre os dias, por não saber para que estamos aqui. Então vai ter sempre espaço entre o que estamos fazendo. Vamos fazer uma coisa, depois fazemos uma diferente, depois pensamos que estamos procrastinando, depois, como estamos procrastinando, fazemos um curso, mas não sabemos por quê. Todo isso são rachaduras, espaços de tempo que, voltando ao Gaon de Vilna, os lamentava muito no final do ciclo. E por outro lado, a luz que quer dar. E uma pergunta que ficou talvez pendente, e algum de vocês deve ter pensado. Sim, mas por que nessa luz original infinita e nesse recipiente infinito, esse recipiente não podia dar luz para a luz? Não, porque a luz senão não seria infinita. Se a luz recebesse algo de alguém, não seria infinita. Seria uma luz parcial, uma luz egoísta, uma luz que espera receber. Este é o motivo pelo qual falamos algumas vezes. Deus não espera, tem algumas coisas inventadas nas Bíblias, principalmente nas novas edições e Novos Testamentos, né? Que diz que Deus espera honrarias, Deus espera que você ore para Ele. Não, não espera nada, porque é luz infinita. A luz infinita não espera nada, não quer nada de você, não necessita nada. Imagina um Deus que necessitasse algo do recipiente. Não, é incompreensível desde o ponto de vista da espiritualidade, né, cabalística. Agora, é compreensível desde as modas. Mas isto nos leva a pensar que, então, o primeiro e principal trabalho é ampliar nosso recipiente. Aí depois vamos pensar, para quê? Para que eu quero essa luz? Para que eu estou aqui? Qual que é a minha função? Qual que é a minha cor? De qual cor eu vou transformar essa luz? Uma cor de contribuição, uma cor de escrever poesias, de curar. Essa é a cor de tua luz. Mas para isso precisa receber a luz. ¿Se entende? Então, não deixar brechas, ir até o final. Vocês viram esses dias apareceu um competidor num esporte, né, de atletismo, que começou a comemorar uns metros antes de chegar na linha de chegada, né? E aí veio outro e ultrapassou. ¿Por quê? Porque ele queria pegar a bandeira e comemorar. E isto a gente vê bastante, né? O time que está comemorando antes da hora. Mas tem um jogo completo. Se for futebol, tem 90 minutos. Esse jogo é completo. Os quatro tempos do basquete, completo. Todos os jogos são completos. Não terminam 5 minutos antes. Essa é outra característica que temos que observar.
¿Por qué muchas veces tentamos finalizar as etapas antes do tempo? Porque acreditamos que estamos vencendo. Mas até o jogo não terminar, não estamos vencendo. E também os paradigmas, os costumes, o social, nos leva para isto de que trabalhamos um tempo e depois aposentamos e não fazemos mais nada. E não é, é o contrário. Quanto menos tempo disponível de vida física, mais temos que olhar para a, ir para a nossa missão. Qual que é a minha missão? Se temos isso claro, não tem aposentadorias, descansos do corpo. Talvez sim, do corpo, mas não da alma. ¿Mm? Então, isso, não deixar espaços e ir até o final naquilo que nós fazemos. O início do tempo, então, tá, tempo e espaço, não só espaço, o espaço está junto com o tempo, inicia junto com esta criação, com a criação Bet, com a criação do Bereshit. Temos Aleph no mundo Atzilut, temos Bet no mundo Bria. O nosso mundo, o mundo da Torá, inicia em Bet. Quer dizer, e junto com isso inicia o tempo. E veja bem, nos primeiros versículos, Deus viu que a luz era boa. Depois de estar pairando sobre as águas, descobre que a luz. E que a ação seguinte? Viu que era boa, decidiu chamar haja luz, veio a luz, viu que era boa e separou então os luminares, o dia e a noite. Quer dizer, é o início do tempo. Esse é o início do tempo. Como não vou aproveitar o tempo se o tempo é toda a criação? O que acontecia se não definia tempos? Ia ser um caos. Agora veja no um holograma, né? Ou veja no fractal. O que acontece se eu não defino tempos? Eu posso ter todas as intenções de fazer o melhor, de dar os cursos, de trabalhar, de passear, o que você quiser, mas se você não define os tempos, você não está criando. Condição sine qua non, condição primordial da criação é definir tempos. Então, quando eu pego a agenda e defino os tempos da semana, no sábado à noite, no domingo à noite, ou no dia que você fizer, você está criando, você está estabelecendo limites à tua criação. E sabemos que o ilimitado nasce dos limites. Nada se torna ilimitado na tua vida, ni saúde, ni relacionamento, ni respeito, se você não coloca limites. Imagina filhos sem limites. Aonde poderia haver respeito? E muito menos respeito ilimitado. Imagina um sem limites nenhum em quanto a excesos, coisas tóxicas, horários. Tua saúde não seria totalmente limitada. Então, é a mesma coisa. Se criam os tempos de início para colocar um limite para que esta criação seja possível. Vamos ver depois se ordenada ou não ordenada. ¿Mm? Eu sei que este é um tema recorrente, da ordem e da falta de ordem. E há algo que está muito claro. Quanto mais evoluímos em nosso caminho espiritual, mais vemos ordem no mundo. Eu sei que tem aqueles que dizem, sim, mas aonde estava Deus quando aconteceu aquela tragédia? Se a pessoa não consegue ver ordem nisso, é porque não entendeu ainda o principal, que todas as advertências, quando se diz mandamentos são apenas enunciados. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu não fizer, pode acontecer isso. Mas não que alguém vai te castigar. Então, quando você vai evoluindo, você começa a ver que todo isso é lógico. Todo isso é consequência de algo anterior. Consequência de algo anterior. Por isso chamamos consequência e não castigo, que é algo bem diferente. A consequência dos deuses, o castigo das religiões. Consequentemente, que aconteceu, que fiz isso, que não fiz, que não organizei meus tempos, não posso ter minha criação. Minha criação não pode estar ordenada hoje, nesta semana, nem minha economia, nem meu financeiro, nem meu relacionamento, se eu não organizei meus tempos. Ah, mas meu relacionamento e minha agenda
geralmente van separados. Bom, tenta uni-los, porque o tempo é o único que você tem para dar de qualidade a teu parceiro, parceira, filhos. Então, tenta ordená-los também. Eu não sei se na agenda convencional ou de alguma outra forma. Eu queria hoje bastante falar em tempo, porque porque precisamos aprender a trabalhar tempo. Quem trabalha tempo domina sua realidade. Quem aprende a trabalhar tempo e tempos, que na escola nós temos cursos inteiros e reuniões inteiras para falar de diferentes tempos e como operar com os tempos, mas agora eu queria deixar claro isto, que existe algo que se chama tempo e que a maioria dos seres humanos subestimamos. Estimamos muito mais o espaço, o que podemos tocar, o dinheiro, o espaço, né? Mas o tempo o subestimamos. E até o subestimamos até um momento onde encontramos que, peraí, não temos mais tempo. O tempo se esgota, né? Então, já tínhamos visto aqui, só para vocês visualizarem, a primeira palavra da Torá contém 6 letras que representam os 6 mundos criados anteriormente. Quer dizer que estamos na sétima criação. Aqui eu vim com algo novo, né? Pelo menos para os que estão da primeira vez no Bereshit ou no Shiur mensal, eh, temos o número 6 como uma constante na criação, do início da criação. Esse número 6 representa 6 mundos que foram criados com anterioridade. Se chamam os mundos caídos. ¿Mm? Os mundos caídos são, isto aprendemos do Ari Kadosh, ou seja, da Kabbalah luriânica, mas tem muitos cabalistas que o apoiam e o corroboram, porque temos evidências sobrando, vamos dizer. Temos muita evidência desses 6 mundos. Uma delas é muito simples de ver. Como eu falava, no início, e continuamos falando do início desse Bereshit, no início, o que havia? Quando Deus cria, cria sobre o caos e a falta de ordem. O Espírito de Deus, o Ruach, né? O Espírito de Deus, pairava sobre as águas. E a terra estava. Opa, aqui temos que parar. A terra? Como a terra? Se a terra não tinha sido criada. Ou sim? O que foi feito depois foi uma divisão, né? Uma separação entre as águas de cima. Mas parece que a terra já estava, porque o Espírito pairava sobre a face do abismo e sobre a face das águas. E havia caos e desolação. Quer dizer, se tem um lugar que estava deshabitado, em algum momento foi habitado. E se tinha um lugar caótico, em algum momento foi ordenado. Porque não diz que não tinha nada. Esto es uno de los principales argumentos dos mundos anteriores, que se llaman los mundos dos reis do Edom. Ya vamos a ir avanzando sobre eso en los futuros Shu, mas cada uno de esos mundos representa tentativas falidas de creación. ¿Y por qué falidas? Porque esos mundos estaban descabezados. O sea, tenían só 7 sefirot. Tinha um mundo físico e tinham 6 sefirot seguintes, mas estava faltando o que realmente gera, o que realmente nutre, que é a emanação. A emanação não chegava no profundo dos mundos. Binah, Jokmah e Atzilut, claro que estavam, mas estavam dissociados, estavam separados. Então esses mundos não se sustentavam. Por quê? Porque não funcionava o sistema astral, chamamos, mas o sistema da Sefirot. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod. Não funcionavam como funcionam no, neste mundo. Nos 5 mundos anteriores, este seria o sexto mundo, e o sexto mundo,
no alcanzaba, o mundo no alcanzaba a ver este mundo físico, esas humanidades que fueron criadas, no llegaban a ver, no llegaban a ter o instinto de compartilhar. Ou seja, o que diferencia o ser humano dos animais é a capacidade de enxergar o outro. Esses mundos não tinham a capacidade de enxergar o outro, apesar que eram muito parecidos. Quer dizer, eu posso ver uma empresa, uma pessoa ou algo e é muito parecido uma da outra, mas uma tem uma capacidade de dar, de empatia, de compartilhar, uma capacidade de se conectar e a outra não. Esto está muito relacionado com por que um tem sucesso e outro não. Por que um fatura e outro não. Por que um está na pobreza e outro está na... Bom, porque alguns são veículos para isso e outros não. Esses mundos não eram um veículo para elevar faíscas de luz ou para se corrigir. Por que que eu contei a história desde o início? Porque é fundamental entender que esta Matrix, este mundo físico, é apenas um ensaio, um teste. Para quê? Para voltar à luz infinita. Por isso se fala tanto da correção do mundo, do Messias e do mundo futuro. O mundo futuro é isso. É ver como nos saímos aqui para corrigir o que precisamos corrigir. Para voltar ao que se chama o Gan Eden na Bíblia, o paraíso. Um lugar onde o Adão e Javá estavam confortáveis até o momento da transgressão. O que nos interessa agora para entender aonde se inicia todo é entender para que estamos aqui como humanidade. Este sexto mundo, quer dizer, sexto mundo, veja bem. Agora vamos ver algumas coisas que nos indicam isso. Se é o sexto mundo e existem ou existirão sete mundos, e vamos ver por quê, se existirão sete mundos, estão relacionados aos dias da semana. E eu quero mostrar isso para vocês, a relação. E aí explicamos um pouco mais. Aonde estamos, em qual dia estaríamos transitando, para que vocês possam agora ver estas 6 letras iniciais já com olhos, com outros olhos. E isso que eu estava explicando está graficado aqui. Por isso, o relato da Torá, que começa com a criação deste mundo, diz que no início a terra estava tohu vabohu, sem forma e desordenada, com o qual sabemos que ela já existia. O fato de estar vazia ou desordenada significa que todo o que habitava anteriormente tinha sido dizimado, assim como, como no final de todas as criações anteriores. Dizimado, 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 dizimado. Quer dizer, aqui nós temos uma oportunidade, né? Que é a que estamos transitando agora. Temos uma oportunidade de corrigir este mundo, né? Ou esta criação, vamos dizer, ao invés deste mundo. Temos uma variante ou uma permutação da palavra Bereshit, esta que estávamos vendo aqui, que rearranjando as letras, formamos a palavra, duas palavras, Barashit. O que significa? Criou seis. Aí temos mais um argumento poderoso, né? Que na mesma palavra de início temos as duas palavras criou seis. Os 6 mundos, incluindo este, este mundo físico. O mesmo Gaon de Vilna, que estávamos falando antes, escreve assim, nos diz que essas 6 letras também são as iniciais dos 6 passos que precisaríamos para voltar ao Jardim do Éden, ou ao Gan Eden. Podemos pensar nisso como a necessidade de 6 criações anteriores, ou de 5 neste caso, né? Estamos falando de 5 anteriores à nossa. 5 criações anteriores para completar os atributos necessários para o nascimento do mundo futuro. Então, o que estamos vendo agora? Estamos indo um pouco mais profundamente. Que cada uma destas letras também representa um atributo necessário para corrigir parte dessa criação, inclusive da nossa, com a letra Taf. Aqui temos Bet, Resh,
Aleph, Shin, Yud, Tav. 6 letras. Vamos a ver. Serían 6 palabras. Bitajón, Ratzón, Ahavá, Shetika, Jirá y Teshuvá. Eu estou indo desde Abed, desde o primeiro mundo que foi criado, no sentido deste nosso mundo atual. Bitajón seria confiança, é uma confiança ativa, a diferença de emuná, que é uma confiança interior. Confiança e certeza. Bitajón seria certeza também. Bitajón. Ratzon, que é uma vontade consagrada. Sim, mas então essa terceira criação estava faltando algo. Ahavá, amor. E na quarta criação, um silêncio operante. Um silêncio, escutar o outro. Né? Um silêncio que me permita ir além. Escutar, me escutar a mim mesmo, é o que chama Shetikah. E na quinta criação, Jirá, reverência. Caracterizado e simbolizado pela letra Yod, que é esta, o Yud. E nesta criação, o que estamos desenvolvendo? Teshuvá. E Teshuvá significa retorno. ¿Retorno a onde? Ao mundo corrigido. Se nós desenvolvemos Teshuvá, Teshuvá é voltar, por isso dice trazer almas para Teshuvá, trazer almas para o retorno, que é a última letra da palavra Bereshit, a que corresponde a nosso dia. Sempre que se fala em dias na Torá, se fala em milênios também. Ou seja, se estamos no sexto dia, também estamos no sexto milênio. E se vocês já perceberam, não só estamos no sexto milênio, sino que estamos na sexta-feira. Estamos na sexta-feira da criação, aonde o atributo que precisamos para completar esta, esta nossa missão, esta nossa correção, é justamente a Teshuvá, o retorno, o voltar às fontes. Entender que precisamos voltar às fontes. No Gênesis temos 7 palavras. Gênesis 1:1. Esto está indicando que a criação, que sabemos que está contida nessas 7 palavras, e já mostramos através de gematrías, e estamos mostrando agora, se completa no 7. Sabemos que o 7 também é um ciclo de completude. Não só pelos 7 dias, 7 raios, 7 cores, 7 planos. 7 é um universo septenário onde todo se completa. Então, temos 7 palavras nesse Gênesis 1:1. Esta é a sexta criação. Sexta criação. Esta nossa, a sexta criação. Temos 6 intervenções divinas, ou 5 completas, né, antes disto. E como sabemos disso, das 6 intervenções divinas, as 5 anteriores e esta? Porque em Gênesis 1:1 também existem 6 letras Aleph. Ou seja, 6 letras que representam o divino em cada uma das criações. As 6 Alephot, ou Aleph, indicam os 6 mundos anteriores que foram criadas com o propósito de unidade. Temos aqui a palavra Bereshit, a palavra Bará, Elohim, e assim, Et, em cada palavra, Zeus e Terra. Em cada uma das palavras nós temos aqui uma letra Aleph, quer dizer, Bereshit, Barashit, criou 6. Continuamos com esta criação de 6. E 6 também temos aqui. Lembram que eu falei que estas sefirot, nos mundos caídos, estavam vazias. Não tinham conteúdo, não havia empatia, não havia vitória, não havia esplendor, não havia limites. O que eu falei de início? Quando Deus cria, coloca os limites. Sem limites não é possível a criação. Como não é possível sem amor, sin beleza, sin victoria, sin esplendor, sin fundamento. Todo esto no era posible. ¿Por qué? Porque esas luces, o tiot, luces, estaban apagadas. Entonces no tenían cómo existir esas creaciones. ¿Y qué que nos precisamos elevar ahora nesta sexta criação? Retornar ao quê? Retornar ao mundo corrigido e também retornar as faíscas que caíram mais embaixo, que foram as menores. Quando esses mundos foram destruídos, quando esses reis de Edom
cayeron faíscas de luz, se perdieron, mas no se perdieron, precisam ser resgatadas. Entonces no seríamos como aquellos bichinhos que comen esos Pac-Man, que van comiendo, que vamos pegando todo que cayó lá no fundo das criações. ¿Para quê? Para elevá-las. Essa é nossa verdadeira missão nessa criação. Esse seria o para quê geral, né? Um para quê geral. Como eu me encaixo nesse para quê, né? O que que eu estou fazendo para que realmente essas luzes continuem acesas e não seja mais uma das criações que cai, né? Quando as pessoas falam destruição, o mundo vai acabar. Sim, tudo bem, e os outros também acabaram. E sim, o ser humano, o cosmos e o universo pode se virar tranquilamente, ¿eh? Não é que está dependendo do ser humano para se manter. Aliás, até de repente até fica mais seguro e o universo sem o ser humano, como estamos hoje, né? Aleph também se lê Elef, ou seja, mil. Estamos falando de 6 milenios. Estamos transitando o sexto milenio en cuanto nos preparamos para o sétimo y definitivo. A Torá nos traz instruções. ¿Instruções para quê? Para encarar esse sexto milenio, para entrar no sétimo. Com base no quê? Nas experiências anteriores falidas. De quem? Bom, dos cinco Moisés, dos cinco Abraão, dos cinco Adão, dos cinco Gênesis, cinco todo que teve antes. Mas não tiveram sucesso. Faltaba empatía para ellos, faltaba amor por el próximo, faltaba todo. ¿Eh? Este nosso Abraão, sim, claro, representa o amor, a bondade e nosso Moisés, claro, esse, dessa criação, que são os atributos, não são os personagens, né? Então, esta Torá está para nos ensinar algo, por isso Torá significa instruções, e por esse motivo, eu disse claramente, quando o mundo estiver corrigido, mundo, nós interiormente nos corrigimos, não necessitamos mais Torá. Então, qual é a maior alegria de uma verdadeira escola de Kabbalah? Dizer, você já está pronto, não venha mais. Não apareça mais por aqui, não precisa mais. Aí que está o ponto de correção. Né? Não precisamos mais Bíblia, igreja, religiões, espiritualidade, não, porque seríamos seres espirituais corrigidos. Então não estaríamos dividindo entre espiritualidade, materialidade. Hoje dividimos porque essa correção ainda não. Esse milênio, entre aspas, também, né? Esse milênio pode ser habitado agora? Poderia ser, se a correção acontecesse, né, rapidamente. Mas também temos a entrega deste livro, desta Torá, que quando? No dia 6, no sexto dia de Sivan. As 6 aparições da letra 6, em proporção com as 6 letras de Bereshit, se relacionam ao padrão de 6 milênios, o último dos quais estamos transitando agora. O último dos 6 milênios. Por isso eu falei em sexta-feira. Sexta-feira, sexto milênio Aleph e Bet. Por quanto este milenio, por enquanto, o por cuanto, este milenio corresponde, sí, a sexta-feira. Beleza, avançamos. Por isso, o Shabbat, ao ser o sétimo, não é um dia comum. Ele tem uma própria envergadura, tem um próprio status. Os 6 dias da semana representam os 6 mundos. Como se chama o primeiro dia? Yom Echad. Não se chama Yom Rishon. Lembra? Não se chama primeiro dia nas escrituras. Se chama Yom Echad. Dia unificado. Unificado, unidade. No diz sétimo dia. Diz dia Shabbat. Quer dizer, é especial, assim como o primeiro. Dia Shabbat. Houve 5.685 ciclos anuais. Antes deste ciclo, 5.686. 5.785 é o RL. Antes deste nosso ciclo. Ou seja, 5.700 ciclos anuais antes deste ciclo, desde o início da consciência de compartilhar. Isso é o que iniciou 5.785 anos atrás. Consciência de compartilhar, e não ser humano. A Terra, o ser humano,
A Terra, o mundo, tem muito mais do que isso, tem milhões de anos. Né? Se você pergunta para um rabino, vai dizer, ah, não, mas a Terra não tem milhões de anos, só que foram colocados, Deus colocou os dinossauros e as provas de carbono para que nós duvidemos, ¿ve? Te inventam toda uma história que não tem nenhum sentido, né? Mas, ou seja, houve 5.785 Gênesis, criações, Pesach, saídas de Egito, Rosh Hashanah, e não aprendemos nada. Houve 5.185 Yom Kippur, entrada na Terra Prometida, e continuamos repetindo o mesmo e fazendo festa. ¿Festa por quê? Porque não aprendimos nada em 5.785 vezes anteriores. ¿Qué eran então, si no son repeticiones? Son simplemente ejercicios de superación de conciencia para que, finalizado o sexto milenio, esa simulación se convierta en una criación real. Numa real volta ao Gan Eden, onde supostamente teríamos todo novamente, o que ya tivemos. Entonces, houve 5.785, día primero, Yom Rishon. Até agora, foram todos día primero. Cuando nos conmemoramos Rosh Hashanah, primeros días, es Yom Rishon, no es Yom Ejad. Porque Yom Ejad existe solo un, y está escrito claramente. Ese día no aconteció ainda. Ese va a ser el día de reinserción no Jardim do Éden. Aquel día que aparece como primer día de la creación, y que ya discutimos acerca de la diferencia de opinión entre el 25 de Lul, el primero de Tishrei, el primero de Nisan. Ya discutimos que eso. No, no es ni un de esos. No aconteció ainda. ¿Por qué? Porque esos son simplemente días cualquiera dentro de la creación, que tiene millones de años, y no apenas 5.785, 5.786. Eso porque el día que consolida a unidad ainda no veio. Todo esto es un preparo para o Yom Ejad. Yom Ejad, día 1, día unidade. E o que resulta da permutação do Gan Eden ou Jardim do Éden, a volta a uma eternidade que foi tirada do Adão a Rishon. Adão a Rishon, quer dizer, Rishon primeiro. Esse não é Adão Kadmon, esse é o primeiro homem. Né? Adão, o primeiro, quer dizer aqui. Tá? O Gan, quer dizer, ad perpetuamente ou para sempre, e Eden, que pode ser lido como as mesmas letras de Nagan. Música, vibração. Uma vibração perpétua. Uma vibração perpétua quer dizer que a vibração ainda está lá, só que não estamos habitando essa vibração. A volta a uma eternidade que foi tirada do nosso conhecido amigo Adão Arishon. Y Yom Rishon, que sería primer día, vale 613 a soma de Yom Rishon, de esas letras. Justamente a cantidad de preceitos que precisaríamos atender o entender da Torá. Que se o Yom Rishon é uma prática contínua, 613 preceitos, né? E ainda, se somamos aqui, quanto que dá? Estou vendo agora. 10. E ainda o que precisamos trabalhar na árvore da vida. Mas ese no es un Yonehat. Yonehat es el día 1. ¿Y cuánto vale? 69. Aquí están los famosos peixes do zodíaco de Dendera, das pedras dos índios, de tantas civilizações. Por quê? Porque é um dia em espelho. Não é só peixes. Não é só peixes. É um dia em espelho, onde o mundo de baixo voltará a ser igual ao mundo de cima, mais ou menos assim. Esse é o Yonehat. Vem que ainda não aconteceu? Vocês acreditam que o mundo de baixo é semelhante ao mundo de cima? Não, ainda não aconteceu. Eu acredito que estamos indo nesse caminho. Mas isto que estamos fazendo hoje faz parte desse caminho. Não estamos exentos à margem do caminho, esperando que passe alguém para nos recolher. Somos o caminho. Dentro da palavra amor, ahavá, encontramos também o imperativo dar. Hav. O dar, quer dizer, está como semente dentro da palavra amor. Ah, está então dentro da palavra amor. Sim, um tempo usado na Torá da palavra dar, que é um imperativo, dá.
te obriga a dar, ¿eh? Da. Está dentro de la palabra amor. A esas dos letras, vean, mismas letras. G, bet. Bet, G. Ainda en espelho, ¿eh? Quer dizer, ¿y cuánto que vale? Sete. ¿Cuánto que vale aquí? Sete, esa partícula de la palabra amor. Considerando que o dar e o amor son duas condições exigidas nos portais do mundo futuro e da sétima criação, e que um sem o outro não podem existir, avançamos na seguinte explicação. Ou seja, avançamos na seguinte slide, porque eu já tinha explicado isto de início. Bet seria como esta, aqui embaixo, ¿eh? A casa. Abre o canal da bênção e instala uma casa finita, um recipiente, um vaso, uma vasilha, para que a luz adquira uma forma física. ¿De onde vem essa luz? De Adán Carmón, de outro recipiente. Não diretamente do Insof, porque senão estaria aniquilando a vasilha, né? Vem de outro recipiente infinito. ¿É luz infinita? Não, é recipiente infinito. ¿É a diferença entre um e outro? ¿É consciência Aleph? Sim. Mas Aleph continúa siendo un recipiente, ¿eh? Las 22 letras son recipiente. No podemos esquecer de eso. No son luz criadora, no, son recipientes de conciencia. Esto fue explicado. Nunca, él nunca dice 21 son recipientes de conciencia y una, no. Aleph también es recipiente, solo que es recipiente infinito. Existe diferencia entre recipiente infinito y recipiente finito. Nós somos recipientes finitos. Conseguimos guardar o receber uma quantidade de luz, não toda a luz. Trabalhamos para receber mais. O receptor aprendeu os atributos do dador, diz o Arizal. Eu coloquei aqui continua porque em algum momento o Arizal falou algo e eu aqui pulei, né? Mas tudo bem, vamos continuar por aqui. O Arizal diz que o receptor aprendeu os atributos do dador. Lembra a historinha que eu contei do copo, que conserva a cor, a temperatura? Bom, esa como una forma que recibe conteúdo. Cuando ese conteúdo es despejado, la forma mantém as características. Y fue ahí que a vasilha también quis se parecer a la luz y dar, só que a luz no recibe porque no tiene espacio para eso. Lo vemos como algo así más o menos. O recipiente, después de ter experimentado la luz, fica impregnado de los atributos da luz y también quis dar. Só que a luz infinita no recibe. Si recebesse, no sería más infinita, ¿comprenden? Então houve que criar uma vasilha que pudesse receber e dar, que seria essa, a vasilha Bet. Estamos entendendo um pouco mais de Bereshit, de Bet? Estamos na primeira letra, ¿eh? Estamos na primeira letra, tá? De 304 mil. Beleza? Uma vasilha onde coexiste a luz e a sombra, o bem e o mal, onde possamos experimentar e exercitar também o conteúdo e o atributo do dar. Aquí también comenzamos a entender o principio de lo que se llama semejanza de formas. Ya oyeron hablar en tantas y tantas reuniones, semejanza de formas, o sea, mismos atributos. Carece de luz interna este recipiente de cima. Aquí a su brillo externo, ¿eh? Esto sería una vasilha que atrae, o es atraída, pero semejante a través de apariencia externa. Nós vemos muitas coisas com aparência externa. Nem quero falar que vemos pessoas, mas muitas coisas que se enfeitam externamente, mas quando você as conhece, parecem superficiais. O que quer dizer? Luz superficial. Contrariamente, aquele que está cheio interiormente, falamos de coisas, de pessoas, de empresas, o que você, de marcas, o que você quiser, se vê desta forma. Talvez se vê com pouca luz externa, mas com muita luz interna. As vasilhas, que acontece aqui? Se reconhecem, não se atraem. E se complementam pelo seu conteúdo, pela sua luz interna, independente do externo. Aqui há muito potencial de crescimento. É isso que nós fazemos aqui. Vasilhas que se enchem de cor. Você pode ter uma ideia diferente, uma opinião diferente, mas você tem um conteúdo, que são as luzes da árvore da vida, né? Eu simulei aqui com latas de tinta, acredito que seja o mais próximo para conseguir entendê-lo.
Mas existen latas de tinta vacías? Sí, que brilham muito por fora. Mas uma coisa importante é entender que não é a mesma coisa. Quando a luz não consegue entrar, eu falei, provoca que? Estresse. Mas antes de provocar estresse, de estressar, o que ela faz? Ela provoca muito brilho externo. Aquelas coisas que você diz, oh, que lindo, que bonito, que maravilhoso que deve ser essa empresa, essa pessoa, essa fachada. É uma fachada. Mas, quanto que dura? Geralmente dura pouco nesse estado, porque a luz não consegue penetrar e começa a estressar. Estressar. Uhum. Bom, beleza. Temos essas duas formas, vê? Semelhança de formas. Quando eu tenho semelhanças de forma, quando você tem conteúdo, você não espera atrair nada, ni ser atraído por nada. Por eso esa ley de atracción funciona así, funciona para las vasillas vacías. Porque ahí sí, las vasillas vacías se atraen. Aquele que tem muito brilho exterior, carros último modelo, uma casa que tem que ser só por fora, aparências, só busca mais brilho exterior. Busca aquilo que acredita que o fará brilhar exteriormente. ¿Se entende o conceito? Esto explica milhares de livros, tá? Só com uma imagem, se conseguimos entendê-lo. Aquele que tem brilho interior, o conteúdo, vamos dizer, tem luz interior, de repente não brilha porque a luz está dentro, mas se reconhece com outras vasilhas. Se reconhece, não falei se conhece, se apresenta, não, se reconhece, não precisa de apresentações. Transformando em linguagem cabalística, a lógica que apresentei seria assim: clipot, cascas, que não me permitem que a luz ingresse, né? Orb nimi, luz interna. Orb makif, luz circundante. Que no nos confundan esas luces, que no nos confundan. Ah, yo quiero hacer como aquel, como aquella, como aquel Timmy, como aquella persona, como aquel cantante. A luz externa puede ser que tenga luz interna, mas no quiere decir nada. Geralmente o contrario, geralmente. ¿Existen vasillas con luz interna y externa? Claro que sí. Cuando vos estás en tu verdadera misión, tu verdadera esencia, vos brilla interior y exteriormente, lógico. ¿Mm? E luz circundante. Parte de nosso trabalho espiritual, então, é quebrar as cascas e revelar Orpnimi, a luz interna. Mas para isso precisamos incorporar o que se chama Ormakif, que é a luz circundante. Beleza? Todo o que conhecemos no mundo físico ou possui luz própria interna, Orpnimi, ou reflete, não, eu coloquei reflete, acho que é reflete, né? Ou reflete o brilho de luz externa ou circundante, Ormakif, sem que essa luz tenha penetrado. Ou seja, que não revela a essência, revela uma casca. Me parecer con, quiero ser parecido con, quiero buscar semelhança com. ¿Eh? Buscar e incorporarnos a esencia es parte da correção dos dias da semana. Na verdade, desde esta visão, originalmente, o dia de descanso era o descanso sabático, não dominical. Então, só para entender, se trabalhava normalmente aos domingos. E o sétimo dia. Quer dizer, o que fazemos na semana é a retificação, é a correção nos dias de trabalho, pode chamar dias de trabalho. E no sábado, se nós seguimos os preceitos do sábado, tem 39 regras de sábado, não importa quanto que a religião te coloque de regras, mas entender que estamos num, é um exercício, o Shabbat. Agora vamos entender o verdadeiro conceito. E se não está completo, o completamos. Entender que o Shabbat é o mundo corrigido, é essa sétima criação, é o sétimo dia. Se entende? É decir, se você não está confortável no Shabbat, se não está confortável alimentando tua alma, se não está confortável não fazendo trabalho braçal, mas fazendo um trabalho espiritual, então não estará confortável no próximo milênio. Tua alma, é? Por isso que toda uma preparação para o próximo.
para o próximo milênio. Os dias da semana são uma preparação e são o momento, o lugar, né, o momento, o tempo e o lugar. Falávamos de tempo e espaço, bom, são o tempo e o lugar para elevar as faíscas, para fazer a correção. E se diz, bom, o Shabbat é um contato direto com Binah, claro, lógico, porque é o contato direto com o mundo corrigido. Por isso o que fazemos no Shabbat chega mais alto, sim, mas para isso existem alguma quantidade de coisas que não poderiam estar me distraindo. Es decir, contar coisas, selecionar, separar coisas, carregar e transportar coisas, todo isso que está escrito para o Shabbat. Mas tudo bem, não importa o que você pode criá-lo para a tua realidade. O que importa é por que isso foi instaurado assim. Porque tem um sentido profundo. E é este sentido que estamos explicando hoje. Ve por eso que no se responden las preguntas cuando dice, sí, mas aquella regla, aquella ley que aparece para el Shabbat, si vamos para las leyes que ya están escritas, vamos para las tradições. Y veja bien que dentro de la palabra tradición está la palabra traición. No tiene una mejor forma de traicionar nosso interior que usando uma tradição. A tradição é algo que vem e se repete, como essas 5.780 vezes que se repetem tradições. Mas sempre que você ler tradições, cuidado com as traições, porque tradições é um pouco maior. Então temos os quatro mundos, três que são metafísicos e um que é físico, que diferentes tentativas diferentes tentativas de criação, decimos que Deus não erra. Sim, sim, erra e o reconhece também, porque senão não teria deixado nenhum cabo solto lá nos escritos para que nós entendamos isso, né? Temos os céus, quando se diz criou os céus e a terra está claro, né? Os planos inferiores, físicos, e os planos metafísicos. Tem mais um cabalista que eu quero mostrar para vocês aqui, o Marao de Praga. Dice que para conocer a esencia de algo, precisamos ir a seu Bereshit. Veja que interesante esto. Voy a mostrar esto y ya voy a abrir o tiempo para a Anne hacer a presentación. Por exemplo, o mês que iniciamos, y que a Anne ya va a nos contar, mas tem una letra Nun como característica, a letra do mês. Shesvan o Hesvan o Mar Hesvan, cuya letra criadora es Nun. Onde aparece a Nun pela primeira vez, onde aparece pela primeira vez na Torá, esto responde à afirmação do Marao de Praga e vamos ver se o que ele falava, depois pesquisem sobre o Marao de Praga, é interessante a história dele. Eh, vamos ver se o que ele falava faz sentido, e se faz sentido vamos a usá-lo. Na palavra fase, Penei. A face do abismo e a face das águas, onde o Espírito de Deus pairava, o Ruach pairava sobre as águas, desde onde o Criador ordena que haja luz. Então, nesse lugar, temos uma criação, temos uma separação, temos água e temos um novo fluxo de luz. Eu não sei se isto é coincidente com o que a Anne vai nos revelar, mas isso é o que temos como Bereshit deste mês, segundo o Amaral de Praga. Agora vamos ver. Aqui temos apenas uma pequena prova. Vamos ver se este realmente merece esse título de grande cabalista, né? Então, bem no meio da face visível do abismo, dominado pelas trevas, e da face visível das águas, controlado pelo Espírito de Deus, encontramos o Bereshit da letra Nun. No caso, seria criadora do mês de Da misma forma podríamos hacer con todas las palabras hebraicas, lugares, nomes y esportes, o que você quiser, si esto funcionase. Vamos a ver, por eso falei, si realmente esto funciona. ¿Cierto? Si es así mismo, né? Bem-vinda, Anne. Então, se quiser Boa abrir sua tarde, Horácio. imagem, boa Boa tarde. tarde a todos. Vamos de milênio agora para o mês, né? Mas Bem, em preparação para o próximo milênio, né? ótimo, E, isso aí. então, tá bom. Então, vamos falar das energias dos períodos, né? Do período em si.
E estamos agora, ingressamos, né, no meio dessa semana, na energia do mês de Heshvan, né, na lua nova que tivemos no meio dessa semana. Então, este é o mês, o oitavo mês do calendário hebraico, né, e trazendo aí o número 7 também, enfim, o 7 como o número da perfeição, da completude, né, que o Horácio trouxe, e de fato temos aí, né, na nossa realidade, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 bases como notas musicais, 7 palavras agora no Bereshit também, que o Horácio trouxe, no Bereshit 1:1, e na estrutura da árvore da vida também, como as 7 sefirotes, né, as sefirotes inferiores de formação e de ação, sacando esses mundos, né? Então, o 8 transcende essa natureza, né? E aqui a gente já vê um ponto de início para a gente entender a energia disponível desse mês. E, sim, vamos falar da letra Num também, Horácio, e correlacionando com esse aspecto de criação também, né? Então, sim, a semelhança nisso também. Então, trazemos essa consciência de continuidade, né? Sabemos que esse mês está como está repleto da luz de Tishrei, que passamos recentemente, né? Onde falamos sobre a energia da letra Lamed, que se conecta com o alto, né? Que aprende do alto para aplicar aqui. Também falamos sobre o segredo, né? Que vimos ali com o Atbash do Tishrei, né? É, com a liberação do DNA, né, das letras, né, sendo abertos novamente para a nossa criação. Então, este mês a gente tem como foco de continuidade para manifestar esse alinhamento que a gente teve dentro do mês de Tishrei. E se a gente for, né, virar, deitar o número 8, a gente vê esse símbolo de continuidade, de infinito também nele, né? E no mês de Heshvan, ele é conhecido como Mar Heshvan, e vamos aplicar uma permutação aqui nos slides que eu vou apresentar, para a gente ver um presente aí que a gente encontra aplicando uma permutação. Então, Rosh Hodesh Heshvan, o mês de Heshvan é o oitavo mês do calendário hebraico, como eu mencionei, e é um salto, né, além do ciclo de completude da natureza, do número 7. O signo é de Escorpião e é regido pelo planeta Marte. Então, tem essa energia que nos impulsiona, a energia de determinação, de foco e força de vontade. E como elemento, temos o elemento água, que pode ser calma ou turbulenta, cristalina ou curva, e vamos aprofundar um pouquinho nessa questão do elemento também. As letras hebraicas deste mês é a letra Dalet, que criou o signo de Escorpião, e a Nun, que criou o planeta Marte. Oitavo mês, a transcendência, além do ciclo natural do 7, energia renovada, novo ciclo com a consciência de continuidade, né, de movimento que não acaba, mas que se renova. Águas e emoções. Elemento água, então, traz essa visão para a gente de profundidade, de acesso ao nosso oceano interior, né, e a água como fonte de vida. Então, se estamos, né, agitados na água, né, isso nos faz perder nosso centro. Mas se a gente for usá-la conscientemente para nos purificar, a gente sabe que isso traz transformação. Então, sempre que temos a oportunidade aí de dar um mergulho em águas naturais, a gente sabe que traz essa sensação de purificação, de transformação para nós, né? E é uma ferramenta de crescimento, né? Então, as águas e emoções, né? Então, não suprimir as nossas emoções, em nenhum momento, isso é bom, né? Mas traz como energia aí dentro desse mês, que tem o elemento água em destaque, né? Então, e estar em estado de abertura para as novas percepções que temos através dos nossos estados emocionais. E assim, trabalhamos um emocional desde o intelecto, né? Se eu me abro para receber essas novas percepções. A letra Nu, eu trouxe aqui um destaque que ela é a primeira letra da palavra Nashá, em hebraico, que significa soltar e deixar ir. E aqui eu trouxe uma conexão, né? Soltar é libertar-se das antigas formas, de abrir espaço para um novo fluxo de luz. Então, aliviar esse peso emocional, já que estamos falando de emoções aqui. E deixar ir as estruturas emocionais e mentais que já cumpriram seu propósito para abrir espaço para uma nova configuração de consciência. E configuração de consciência, a gente entra num campo que só pode existir através de novos entendimentos. E entendimento na árvore da vida está na esfera, na Sefirot de Binah.
sinalizada. Já a letra Dalet significa porta. Então, neste mês, temos disponível uma oportunidade de abrir uma porta Dalet e ascender aos entendimentos de Binah, da letra Nun, que a letra Nun nos traz também o número 50, expandindo a luz dentro da nossa própria árvore da vida. Mar Heshvan, que eu comentei, né? Mar significa amargo, né? Então, acessando um segredo aqui das permutações, não há necessidade de que esse mês seja amargo, né? E sim de elevação. Por quê? Se a gente, o Mar Heshvan, aqui a gente tem a letra Men e a letra Hesh. Então, se a gente traz a letra Hesh para frente, a gente tem a palavra Han, que significa elevado, sublime, né? E sabemos que a letra Hesh também, trazendo aqui como a leitura da direita para a esquerda, né? Trazendo a letra hash, temos a palavra Rosh, né? Que é o que estamos falando da energia do período, né? Rosh Hodesh, significa cabeça de mês. Então, Rosh é cabeça, princípio, consciência. E Men está falando das águas, das emoções, né? Então, trazemos a consciência, né, antes do nosso processo emocional. Então, trabalhamos juntos, né? Então, a amargura, amar, é apenas uma consciência ainda não despertada, né? E por que se chama Mar Heshvan, né? No literal, a gente vê porque esse mês não tem nenhuma festividade. Então, diz, né, literalmente diz que um Heshvan amargo por conta disso. E aqui uma integração, né? Este mês traz essa energia de continuidade, de purificação emocional e de acesso a novos estados de consciência elevados, né? Trazendo essa consciência do Han. E aí aqui uma pergunta para nós, né? Dentro desse mês: como podemos mergulhar na profundidade do nosso próprio oceano interior, esse elemento água, para transformar aquilo que está amargo, né? O que podemos deixar ir e transformar isso em algo sublime, elevado, né, e trazer luz para o que ainda não brilhou dentro de nós. E, né, destacando aqui o que eu falei de princípio, há uma energia, enorme energia disponível para nós. Então, em Teixeira, a gente recebeu, esteve em contato com essa energia. Essas energias são cósmicas, né? Então, se alguém não teve a oportunidade de assistir à reunião anterior, né, de alguma forma sentiu essa energia de liberação desses novos códigos da criação aí liberados, né? Então, agora a gente vai direcionar para os nossos processos, para os nossos projetos de vida. Então, essa energia que agora temos com a oportunidade desse mês, que tem o planeta Marte, que nos impulsiona, né? A gente vai direcionar para elevar nosso poder de ação, nosso poder de criação e abundância, né? E essa motivação através da água também, a água, as emoções são o que motiva a nossa ação, né? Então, trabalhar com essas nossas emoções de forma consciente a partir desse aprendizado aqui com a letra Roche e Men, né? Com essa permutação que a gente fez aqui. Aqui. Então, essa energia de continuidade está muito presente, essa energia de trazer a consciência desse estado de conexão com o Binah, né? Essa consciência através da criação. Até eu esqueci de comentar aqui, Binah, então, é, é o momento em que estamos abrindo o livro de Gênesis, né? Bereshit, Binah, criação. Agora estamos, né, no Shabat, acessando essa consciência elevada das Sefirot superiores. Então, tudo isso é confluente aí, está para o nosso processo de criação, então essa energia do mês, né? Aqui a gente está acessando ela no seu estado semente, né? Ainda estamos na energia da lua nova, apesar dela ter acontecido aí durante a semana, e a gente pode nos conectar com essas energias, conectar com esse conhecimento durante todo o mês, inclusive com as letras hebraicas, que nos dão suporte aí nesse período também, nos dão energia. Se a gente se conecta com as letras, a gente está nos conectando com esse recipiente de energia e com esse entendimento que as letras nos trazem também. Então, porta, abrir, conhecimento elevado. Gratidão pela oportunidade Ótimo, de poder Ale. compartilhar aí com todos vocês. Que bom, né? Então, o Manabo de Praga estava, acho que funciona, né? Porque vem no instante da criação que aparece essa letra,
Quando se faz a luz, quando se cria a luz, né? Se ordena a luz, aparece a letra Nun na criação, aquilo que estavam falando antes, como o Bereshit da criação. E a água, né? Que também você mostrou que está presente sobre as águas. E é aí que se determina e tá certo, tá? A elevação, a libertação, um novo tempo, né? A criação de um novo tempo, de um novo mundo, né? Novas oportunidades e possibilidades se abrindo. Eu fiquei pensando que geralmente o amargo é o que faz melhor para a saúde, né? As coisas amargas. Sim, todo isso, tudo o que faz bem é amargo, né? Então, vamos ver o lado luz do mar, que é bom. Então, vamos abrir aqui para quem deseja fazer perguntas, comentários. Beleza, estão abertos os microfones a partir de agora para ter um intercâmbio, ou responder, ou comentar, ou fazer perguntas. E um tempo para perguntas. Estamos falando de tempos, Eu tenho pergunta. claro. Como faz para se conectar com as letras? É visualizar e Pode pegar o. responder. A Anne pode responder. Sim, Luciana, podemos visualizar as letras, né? Então, da direita para a esquerda. Eu acho que, não sei se eu coloquei um slide aqui. Depois a gente pode caminhar também ali, né, Horácio, no grupo Claro, do WhatsApp, né, as letras desse mês. E aí, no claro, processo de visualização, um estado, né, estar em estado de meditação também. Isso é muito importante. Essas letras são controladoras aí das energias do mês, né? Porque as letras que criaram, né? Então, a letra Dalit criou o signo de Escorpião e criou a letra Num criou o planeta Marte, né? Então, está acima dos planetas, né? E sempre que estamos no processo de meditação, a gente tem que entender que não estamos sob a influência dos planetas, e sim acima, né? Então, nos conectando com essa energia da criação dos mesmos. claro. Aí podemos compartilhar alguma meditação que já está gravada lá no, Ótimo. lá no canal, Luciana. Y qué decir, estar acima del planeta sería estar acima de Zeirampin, ¿eh? No estar siendo dominado por las emociones, y sino dominar las emociones, ¿eh? Claro, porque cuando meditamos, meditamos en Hokmah, acima de todo ese conjunto de sefirot emocionales, que sería acima de los planetas también. O do sistema astral, también como costumamos hablar en Kabbalah, ¿eh? Dominar o sistema astral. ¿Eh? Sempre pensar que a través das letras controlamos alguma coisa. Bom, neste caso estamos falando, a letra criou o mês, enfim, mas sempre buscando ordenar, controlar ou decidir de antemão o que desejamos, o que estamos buscando nessa meditação, né? Para que seja efetiva uma meditação, temos que entrar sabendo aonde que estamos indo, né? Com a mente. Isso é importante. E usamos as letras como veículos, né? Não se pronuncia, neste caso, como a Anne falou, e a Luciana também falou na pergunta, né? Visualizar. Perfeito. Mais Gratidão. questões? Entendeu, Luciana? Se não, encerramos por aqui. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Anne. Ficou a pergunta? Gratidão. Ficou Eu a quero pergunta? perguntar, Ah, sim, claro. eu gostaria de perguntar o seguinte: eu tentei entrar aí, você soltou aí há um tempo atrás sobre um curso que a gente podia continuar e fazer. Aí eu Uhum. tentei entrar, mas não consegui. Eu queria saber se ainda está valendo Tá esse bom. curso, se tem como você mandar de novo o link. Como é seu nome? Qual é seu Lourdes. Lourdes? Tá bom. Você está Uhum, então no grupo de WhatsApp, é isso? isso. Aham. Tá bom.
Eu Eu fiz vou. um curso, mas foi o primeiro, né, que eu fiz tem muitos anos com você. Mas aí depois eu gostaria de fazer esse outro que você soltou aí, né? Eu tentei entrar, mas não consegui. Tá bom. Agora, há poucos, uns dias atrás, né? Que É, são 9, liberação de 9 aulas, que nem esse aqui, esse isso. formato. Uhum, Isso, isso. perfeito. Eu vou colocar de novo. E nos próximos dias terão disponível também esta aula que poderão compartilhar, porque é uma aula aberta, com quem vocês escolherem. Se vocês querem compartilhar ou acreditam que alguém possa estar precisando de, desse conteúdo ou de parte desse conteúdo, ou escutando algo diferente ao que geralmente as pessoas escutam, né? Uhum, Van ter esse link para compartilhar. Sobre compartilhar. Então, no compartilhar, a gente está atuando também no tempo do nosso dia, né, Uhum. compartilhando, se conectando com esse estudo, Uhum. né? Me chamou muita atenção o que você trouxe sobre o cabalista, né, fazer a verificação de quantas Uhum. horas Sim. ele não estava dedicado, né, aos estudos, à espiritualidade durante um ano. Uhum. E, e É, o sentimento que isso traz, né? Acho que traz uma grande reflexão para a gente com sim, relação aos tempos dedicados e orientados sim, sim. É para o estudo interessante ver como ele não se do estressava, né? nosso desenvolvimento e desenvolvimento, né, do mundo Sim, que estamos, totalmente, em claro, claro. direção a esse novo Que um milênio. está relacionado com o outro, né? Uhum. E ver como ele não se estressava diariamente. Ele anotava, né? Registrava. Y después, en un momento, dedicaba para ver cuánto tempo. Ai, a lógica faz muito sentido, né? No momento se preocupava, toda a preocupação, o estresse era junto naquele momento, chorava. Assim. Imagino que faria alguma correção depois para não perder tanto tempo no próximo ano, né? Mas isso, não é também se estressar, pelo contrário, né? Porque perdi um minuto, então vou ficar estressado. Não. Si tenemos algo que realmente acreditamos que es relevante para nosotros, vamos a querer hacer eso, ¿no? O tiempo todo. Vamos a querer estar haciendo eso o tiempo todo. Ahí tenemos que gerenciar las otras cosas, ¿no? Si realmente son o no son prioridades, ¿no? Se Mas, abrir para essa percepção, né, de uhum, sí, porque todo está relacionado con eso, ¿no? Que nos abrir para percepciones. Ahí está, justamente. Bien, bien colocado. Ujú. Quando nos abrimos para percepções novas, não temos mais como voltar atrás, né? E se não, não, agora não quero saber mais com isso. Não, já está, é uma nova consciência. Quando fazemos algo sem ter essa consciência, tudo bem, não tínhamos a consciência, mas quando temos a consciência, não podemos deixar de atuar em consequência depois. Isso é algo natural. Então, a maior consciência vem mais responsabilidades, mais presença e, logicamente, mais resultados, né? Porque no es que estamos yendo a buscar los resultados directamente, los resultados ven como resultado, en como consecuencia de situaciones anteriores. Que falábamos antes, vemos tantas situaciones y tem pessoas que acreditan que injusto, injusto, mas eso es simplemente por no estar visualizando más elementos de esa situación, ¿eh? Aonde que eso se origina, por qué, ¿né? Todo es un reequilibrio de fuerzas, ¿né? Y de energías. Más beleza, entonces. Cerramos por aqui. Seja muita luz para todos vocês. Uma excelente semana. agradeço, desejo muita luz a todos. Gratidão a Obrigada. todos por participar. Gratidão, Gratidão, Maria. Horácio, gratidão, Muito Anne. obrigada. Gratidão. Excelente Gratidão. semana.